Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar rapidinho com vocês sobre o meu devocional de hoje. Como vocês sabem, eu tô naquele propósito de ler a Bíblia, o Novo Testamento em 90 dias, e eu não tô conseguindo ler, né? Tipo, já passou de 90 dias, mas eu estou 2/3 do Novo Testamento. E hoje eu estava lendo 2 Coríntios 1, 2, 3 e 4. E tem um versículo que eu acho que, assim, é o versículo da minha vida. É a resposta para todas as minhas aflições, que está em 2 Coríntios 1, 4, que diz assim: é aquele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, gente, esse versículo, a primeira vez que eu li ele, eu falei assim, nossa, tá aqui a resposta para todos os meus problemas. Porque não tem como a gente falar de algo que a gente não viveu. Tem, mas quando você vive essa situação, é muito mais fácil de você conseguir falar com propriedade. Então, eu me lembro desse versículo, eu vivo perdendo ele na Bíblia, mas eu sei dele na minha cabeça. Então, eu falo assim: olha, eu tô passando por isso, mas o Espírito Santo, ele deve estar me usando para eu ter experiência para ajudar o próximo. Onde tá esse versículo? Eu vivo perdendo ele. Eu acho que é espiritual isso, porque eu vivo perdendo ele, mas ele tá no meu coração. 2 Coríntios 1, 4. Então, quando eu tinha problemas no meu casamento, eu lembrava dele, né? Quando eu não conseguia engravidar, eu lembrava dele, né? Quando aconteceu o problema de saúde do meu filho, mesmo não aceitando, né, não querendo, eu lembrava desse versículo. E graças a Deus, né, em muitos problemas que eu tive com meu marido no meu casamento, a gente casou com 18 anos, 2 crianças, a gente conseguiu compartilhar isso com outros casais mais velhos que a gente. E a gente conseguiu ajudar, porque a gente viveu isso. A mesma questão, quando eu não conseguia engravidar, Deus foi permitindo que casais que também não conseguiam engravidar, mas que estavam como se fosse um estágio antes do que eu estava atualmente, foi se aproximando da gente. Eu tinha propriedade para falar, mesmo não engravidando, eu tinha propriedade para falar do que Deus tinha feito na minha vida. Então, eu creio que Deus permitiu a gente passar por isso, porque a gente é servo, a gente não pede para Deus pra gente ser usado. E aí que a gente é usado, né? Então, quando você fala assim, Deus me usa, né? Muitas vezes ele vai te usar com a sua leitura da palavra, com a sua oração, mas eu acho que assim, a maioria das vezes ele vai te usar com a sua experiência. Com a experiência que no momento da sua angústia, ele te consolou, ele te ajudou, ele te fez forte. Então, leve esse versículo para sua vida, nos momentos difíceis, que você fala assim, Deus, eu tô te seguindo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. E por que eu tô passando por isso? Por quê? Muitas vezes a gente nunca vai entender, mas lembra desse versículo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Boa semana para vocês.